Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu ia começar a construir no meu terreno quando eu conheci o José. Ele era o pedreiro que eu havia contratado para fazer o serviço. Mas como essas surpresinhas da vida acontecem, a gente acabou se gostando e em menos de 7 meses fomos morar juntos. Para sair da casa da minha tia, eu embarquei nessa relação. Não que morar na casa dela fosse ruim. Não era nada disso. É que a melhor coisa que existe é cada um ter o seu próprio canto. Meus pais já eram falecidos e eu tinha apenas um irmão, o Cido. Mas quando ele conheceu a esposa, meu irmão me mandou procurar um lugar para ficar. E nisso, uma tia me amparou. Titia era uma excelente pessoa. O problema era o namorado dela. Ele vivia me chamando para sair, me dava presente escondido, coisa que eu nunca aceitei. E para piorar, ele me agarrou. Eu estava sentada na cozinha fazendo os meus artesanatos, quando ele me atacou. Tentou a todo custo me beijar, mas eu consegui encontrar o caminho da felicidade dele e dei sem dó nem pena um chute nas partes íntimas do cabra. E o homem ficou estribuchando no chão. Eu saí correndo e só retornei no final da tarde. Fiquei sentada na pracinha que tinha perto de casa. Marisvaldo nunca mais tentou nada, porém fez a cabeça da minha tia e ela passou a implicar comigo por nada. Arrumei um emprego para ajudar em casa, mas nem isso foi o suficiente para diminuir as implicâncias da titia. E como eu ganhei um terreno de herança que pertencia ao meu pai, eu logo pensei em construir. Eu era a filha única do meu pai e ele tinha trabalhado a vida toda para comprar aquele lote que nem a minha mãe sabia que ele tinha. E alguns dias antes do seu falecimento, ele me chamou e entregou os documentos e falou: "É seu. Construa uma linda casa para você e para sua família." Meu irmão ficou com raiva de mim por isso. Na verdade, o Cido não sabia quem era o seu pai, porque mamãe teve ele muito jovem. Mas eu falava pro Aparecido que eu não tinha culpa de ter um pai que pensava em mim. Inclusive, falei que se ele quisesse construir no meu terreno, ele poderia. Mas a arrogância do meu irmão era gigantesca e por isso, além dele ficar com raiva de mim, cortou a nossa relação. Fui morar com o Zé, mas o meu sonho era construir no meu terreno. Mas o meu namorado já tinha uma casa e falou que eu pensasse na ideia mais pra frente. Infelizmente, eu fiquei desempregada. E como o Zé trabalhava sozinho na obra, eu me ofereci para ajudar. E assim, além de ajudá-lo, eu ganhava um dinheirinho também. Meu marido gostou da ideia, mas alegou que o serviço era muito pesado. Mas como eu nunca tive medo do trabalho, eu falei que não existia serviço pesado para quem tinha força de vontade. E quando eu coloquei a mão na massa, eu vi que não era bem assim. Eita, serviço cruel! Mas como eu tinha me comprometido, não voltei atrás. Aprendi a fazer bastante coisa, inclusive a levantar uma casa. Zé me ensinou tudo. E às vezes, quando ele saía para fazer algum orçamento em outro lugar, eu comandava a obra. Além de mim, Zé contratou mais 2 rapazes que começaram a brincar, dizendo que o meu serviço era melhor do que o do meu marido. E ele não gostou. E ele se sentiu ofendido, chateado, e começou a colocar defeito no meu serviço. E por fim me dispensou, dizendo que os 2 moços já eram o suficiente. Como a casa do meu marido era mal acabada,
tudo que ele começava não terminava, eu falei para ele comprar o material que eu ia reformar aquela casa. E Zé achou graça e fez uma aposta comigo, dizendo que em menos de 15 dias eu abandonaria o serviço porque era muita coisa para fazer. Mas ele não me conhecia direito. Zé comprou o material e eu dei início à reforma. E a primeira coisa que eu fiz foi o muro. A casa do meu marido era a mais feia da rua e por isso eu não achava certo deixar as coisas como estavam e coloquei na minha cabeça que ela seria a mais bonita. Levantei o muro da frente, reboquei, fiz um revestimento e não é que as vizinhas começaram a gostar do meu trabalho? Inclusive, sem o Zé saber, eu fazia um servicinho aqui, outro ali e ia ganhando meu dinheiro. Mas quando o Zé soube, ele ficou uma fera e disse que não queria que a mulher dele fosse fazer reforma na casa de ninguém. Foi uma briga feia entre nós. Durante a reforma da casa, eu engravidei. E o Zé, quando soube que seria pai, ficou tão feliz, se entusiasmou tanto que se embriagou. Nos dias que se seguiram, como eu não conseguia fazer muita coisa por conta da barriga, não pude terminar dentro da casa. Só a parte externa mesmo ficou pronta. Prontíssima. A coisa mais linda de se ver. E a casa do Zé já tinha outra cara. Não sei o porquê, mas o meu marido começou a ficar diferente. Chegava em casa tarde cheirando a bebida e perfume vagabundo de outras mulheres. E ele parecia fazer questão de me mostrar que tinha saído com outras. O Zé se transformou da noite pro dia. Sem contar que bebia tanto no domingo que passou a fazer da segunda-feira o seu dia de folga. Meu marido ficou com cara de cachaceiro e em pouco tempo a aparência dele foi ficando feia, maltratada. E eu falava para ele parar de beber, porque aquilo não ia fazer bem. Mas o Zé dizia que eu não sabia o que eu estava dizendo e era melhor eu ficar calada. E desde que eu comecei a mostrar para ele o caminho certo, Zé se tornou o meu inimigo. Me xingava, dizia tantos desaforos para mim. E o pior foi o meu marido dizer que eu estava na casa dele de favor. De favor? Ora essa. Olha, essa doeu. As palavras do Zé começaram a surtir efeito em mim e eu fui desgostando dele. Toda ingratidão foi tirando a afeição que eu sentia por ele. Quando meu filho resolveu vir ao mundo, eu estava sozinha em casa e foi preciso um vizinho me socorrer. E os dias que eu fiquei no hospital, o Zé não apareceu para me ver. Minha tia Nilda com o namorado que foi me ver e na visita souberam que eu estava de alta e me levaram para casa. Eles perguntaram do Zé e eu disse que ele estava trabalhando demais. Assim que entramos, vimos o meu marido deitado no sofá, agarradinho com outra. Minha tia ficou horrorizada e fez um escândalo tão feio que a moça acordou assustada e se mandou, deixando o Zé completamente desorientado. Titia olhou para mim e perguntou se era com aquele homem traidor que eu gostaria de ficar ou ir morar na casa dela novamente. Imediatamente resolvi voltar para a casa da tia. Já era hora de dar um basta naquela situação. Zé disse que não podia tirar o menino dele, que não era certo um filho crescer sem um pai e que ia entrar na justiça. Mas eu não quis saber. Peguei as minhas coisas, o dinheiro reserva que eu tinha guardado e fui embora. Zé nunca foi atrás do filho e nunca nem ligou para saber como o Edinho estava. Criei o meu filho sozinha.
Na mesma semana que eu fui para casa da minha tia, ela pegou o namorado dela se esfregando com outra. Pra quê? Esse homem apanhou feito criança. A tia Nilda era tão forte que conseguiu levantar um carro. Marisvaldo estava com uma moça dentro do carro da minha tia, estacionado na praça. E um garotinho, filho de uma vizinha, contou para ela o que tinha visto. Nessa hora, a tia virou uma onça. Não pensou duas vezes e foi voando até a praça. E chegando lá, ela fez um escarcéu. Ninguém queria descer do carro, mas a minha tia estava fora de si. E como ela era muito forte, não sei como ela conseguiu, mas na força da raiva, ela levantou as rodas de trás do carro. E se não tivesse tido plateia, provavelmente seria uma mentira a história dela. E quando o namorado abriu a porta do carro para correr, ela correu e pegou esse homem e deu uma surra nele. Marisvaldo jurou que iria processá-la pela vergonha que o fez passar. Depois disso, minha tia ficou um bom tempo sem se envolver com outra pessoa. A irmã da minha mãe ficou tão triste que só não entrou numa depressão por conta do meu filho, que, segundo ela, tinha sido um anjo enviado por Deus, para não deixá-la acabar num mar de desilusão. Nos tornamos ainda mais amigas, e quando eu saí do meu resguardo, resolvi que era hora de construir a minha tão sonhada casa. Como eu tinha um dinheiro guardado, investi em material e contratei 2 rapazes para me ajudar a fazer o serviço mais pesado. Minha tia não colocou muita fé em mim, mas eu provei que quando se quer, se faz. E eu mesma, com a graça de Deus, levantei a minha casa. Todos os ensinamentos do Zé não tinham sido em vão. Eu aprendi muito na obra, mas por eu ser mulher, eu ouvi muitas brincadeirinhas de mau gosto, principalmente dos vendedores de um depósito de material de construção. Mas isso eu tirava de letra. Eu sabia que eles só estavam brincando. Agora, o que eu não aturava era a gente desaforada, arrogante, que nem o filho do dono do depósito. O Salatiel era um rapaz desaforado. A gente não se dava bem. Ele era grosseiro para falar com os clientes e um dia eu estava com a casaca virada na hora que ele me distratou, porque ele tinha a mania de só tratar bem quem ele achava que tinha boas condições financeiras. E eu respondi: escuta, eu sou cliente, viu? E a sua obrigação é me tratar bem. Eu não estou pedindo nenhum favor. Eu estou comprando. O meu dinheiro, é exatamente igual ao de todos aqui. E você, rapaz, tem muito que aprender ainda. E te garanto que essa sua arrogância não vai te levar a lugar algum. Discutimos dentro do depósito. Eu falei tanto para aquele moço que foi preciso o pai dele intervir. Seu Zeni se desculpou pelo filho e contornou a situação, dizendo que eu era uma ótima cliente. Eu só voltava lá para comprar material por causa do pai do rapaz, que era muito prestativo. Logo, eu fui chamada para trabalhar numa empresa e deixei para continuar a obra no final de semana. Minha tia era aposentada e por isso falou para eu não colocar o Edinho na escolinha, que ela iria ficar com ele e que não queria receber. Era só para distrair a mente mesmo. E foi uma boa. Quando eu chegava em casa, já estava tudo pronto. Meu filho limpinho, de barriguinha cheia. E por isso, o Edinho se apegou demais à titia e a chamava de vovó. Todo sábado e domingo, eu trabalhava na construção da minha casa.
E no dia que eu fui comprar mais material, me deparei apenas com Salatiel. E no mesmo pé que eu entrei, eu saí. Mas o rapaz veio atrás de mim, se desculpou e pediu para eu não levar em consideração as bobagens que ele tinha dito. Pediu paz e se mostrou mais maleável. Retornei ao depósito e fiz o meu pedido. Salatiel puxou o assunto e perguntou quem era o meu pedreiro, porque ele conhecia quase todos do bairro. E eu disse que eu não tinha pedreiro, porque eu era o próprio pedreiro. O rapaz não acreditou e disse que eu só podia estar de brincadeira e que aquele serviço era pesado demais para uma mulher delicada feito eu. Nosso assunto rendeu, que quando eu dei por mim tinha passado 1 hora que a gente estava conversando. E o Salatiel falou que ia aparecer na minha obra só para ver o que eu estava aprontando. No dia seguinte, no domingo, o filho do dono do depósito apareceu para conferir se o que eu estava falando era verdade. E ele ficou abismado com o meu trabalho e disse que estava perfeito. Salatiel era engenheiro civil e nas horas vagas dava uma força para o pai no depósito. E ele pediu para ver a minha planta. E eu disse que não tinha nada daquilo. Planta? Eu estava construindo a olho. Mas o Salatiel e eu nos tornamos amigos e ele me ajudou nesse assunto. Minha casa ficou uma gracinha, mas a minha tia não queria que eu me mudasse. E toda vez que eu dizia, eu vou me mudar, ela inventava uma desculpa, dizendo que uma casa sem acabamento podia fazer mal ao Edinho. E eu fui terminando a minha casa e só me mudei mesmo quando a obra foi finalizada. Salatiel um dia me chamou para sair, para almoçar fora, e a minha tia me apoiou. Falou que ele era um bom rapaz e que conhecia toda a família dele. E eu fui. Realmente, ele era um excelente rapaz. De primeira, a gente não se deu bem. Foi com o tempo mesmo que ele se mostrou quem era. E eu me apaixonei. Começamos a namorar e o Zé reapareceu, dizendo estar com saudades do filho de mim. E ficou no meu pé por um bom tempo, até que ele entendeu que eu não queria mais nada com ele e que o tempo dele tinha passado. Salatiel e eu fomos firmes ao que queríamos. A família dele gostou de mim e do meu filho e nos tratava muito bem. Terminei os meus estudos e iniciei a faculdade de arquitetura. Minha tia se apaixonou pelo pastor da igreja que ela frequentava e os dois começaram a namorar. O seu Geraldo nunca tinha se casado, era solteiro e estava à procura da varoa dele e encontrou a tia. Eu me casei no cartório e na igreja e fomos morar na minha casa. Edinho, meu filho, continuou sendo cuidado pela minha tia durante a semana. E quando cresceu, preferiu morar com a tia, que para ele era avó. Não me opus, porque o meu filho fazia muito bem a tia Nilda. Ele era uma espécie de motivação para ela, e vê-la bem não tinha preço. Tive mais 2 meninas, Ana Beatriz e Maria Eduarda. Sabe, nada acontece por acaso. E eu passei por vários processos na minha vida. Tudo me serviu de aprendizado. E saber que eu fui uma mulher que não parou, não desistiu e construiu o sonho, colocando tijolo por tijolo, e no final viu o castelo que se formou. Não foi fácil. Mas se não fosse desse jeito, talvez as coisas não teriam acontecido. Agradeço a Deus todos os dias por tudo o que eu passei.